As ameaças que Israel enfrenta não vêm mais apenas de Gaza ou do Líbano, elas estão se multiplicando de maneiras que deveriam preocupar a todos. Nesta semana, ameaças de drones apoiados pelo Irã se aproximaram dos centros populacionais de Israel e surgiram novas questões sobre se o mundo está ignorando justamente a incitação que alimenta a próxima onda de terror. Vamos analisar as histórias que todos deveriam discutir. Bem-vindo de volta ao Judea Occasion, na JNS TV. Nesta semana, os judeus em Israel foram descritos como gafanhotos, praga e sarna. E quem foi o responsável por esses comentários antissemitas? Autoridades da Autoridade Palestina. Vamos conferir este trecho do Palestinian Media Watch. Os sionistas vieram para a Palestina, vieram como gafanhotos, vieram como uma praga, vieram como sarna, encheram as montanhas e as fendas, mataram crianças e idosos. Shahidu Mai. Agora, o PMW diz que essa desumanização de um grupo inteiro é perigosa e ameaçadora, e foi criada para provocar não só repulsa e hostilidade, mas também para gerar disposição para usar violência contra esse grupo. Eles disseram que uma linguagem desumanizadora pode ser letal, como os judeus sabem pela Alemanha nazista e Europa do século XX. Lá, os judeus foram retratados como um germe e um vírus contagioso que ameaçava infectar toda a população. Eles se tornaram o problema judaico, que muitos alemães estavam dispostos a ajudar a eliminar. Pessoal, eu quero entender uma coisa. Se comentários como esses fossem feitos nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, qualquer pessoa em sã consciência condenaria e diria que isso é um antissemitismo descarado, ódio aos judeus. Se um funcionário do governo dissesse algo assim, as pessoas estariam pedindo a demissão dele ou dela. Então, minha pergunta esta semana é: por que a autoridade palestina sai impune aqui? Só porque eles vivem aqui no Oriente Médio? É porque Israel assinou um acordo de paz com eles? Um acordo de paz falso, na verdade, devo dizer. Onde estão os manifestantes liberais em Colômbia ou em outras universidades? Onde estão os funcionários do governo nos Estados Unidos, na União Europeia e, talvez mais importante, especialmente aqui em Israel? Por que a autoridade palestina recebe repetidas vezes um passe livre para seu incitamento e ódio antijudaico? Já chega? Eles estão espalhando esse tipo de coisa em seus meios de comunicação oficiais diariamente. Por que isso é surpreendente? Não é surpreendente se um árabe sob a autoridade palestina cometer um ataque terrorista. Eles estão sendo ensinados que os judeus são uma praga, como gafanhotos. Estamos entendendo isso? Eu não estou passando pano para quem comete esses ataques de jeito nenhum. Só estou apontando que tudo começa com essa lavagem cerebral em casa, seja na TV, nos jornais e, sim, o pior de tudo, no sistema educacional. A nova geração de crianças que vivem sob a autoridade palestina cresce odiando Israel e os judeus. Por quanto tempo vamos ignorar isso? Eu teria pensado que depois de 7 de outubro de 2023 e daquele massacre, os canais de propaganda da autoridade palestina seriam fechados, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, eu pensei lá no ano 2000, quando a incitação levou a uma guerra em grande escala contra Israel, a Guerra de Oslo, que alguns chamam de Segunda Intifada, que as fábricas de ódio seriam fechadas. Mas isso não aconteceu. Então eu pergunto a todos aí agora: o que precisa acontecer antes que Israel feche essa máquina de propaganda ao estilo nazista? Se o mundo está em silêncio, o que vamos fazer aqui em Israel? Nós temos um Estado, temos um governo próprio. Como e quando eles vão acabar com isso? Talvez a pessoa certa veja esse trecho e ajude a promover uma mudança. Eu realmente espero que isso aconteça em breve. Confira mais uma reportagem desta semana do Palestinian Media Watch. O PMW diz que o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina relata que a vida de milhares de pacientes está em risco em um sistema de saúde que está à beira do colapso por causa da crise financeira da Autoridade Palestina. E por que existe uma crise financeira para começo de conversa? Como diz o PMW, a Autoridade Palestina continua persistentemente a priorizar o pagamento a terroristas e assassinos através do seu programa de pagamento por assassinato. Enquanto outros setores da sociedade, incluindo palestinos com doenças crônicas, câncer e aqueles em cuidados intensivos, estão em situação de sofrimento.
Vamos assistir a este trecho. A crise financeira atual continua afetando diferentes componentes do setor de saúde na Cisjordânia, incluindo hospitais públicos, beneficentes, gerais e privados, além dos fornecedores de medicamentos e de materiais médicos descartáveis. Isso ocorre pelo acúmulo de dívidas e pagamentos irregulares. Centenas de tipos de medicamentos e materiais médicos essenciais chegaram a níveis críticos de escassez, incluindo medicamentos para salvar vidas, medicamentos para câncer e medicamentos para hemodiálise, o que representa uma ameaça direta à continuidade da prestação dos serviços de saúde. O Ministério da Saúde enfatizou que a continuação da retenção dos fundos do povo palestino afeta diretamente a vida dos pacientes, ameaça o direito ao tratamento e à segurança. Eles pedem uma intervenção internacional urgente e responsabilizam pela salvação do sistema de saúde do colapso. O PMW afirma que a autoridade palestina se colocou nessa crise ao recusar-se veementemente a parar de pagar milhões de dólares a terroristas e suas famílias. Assim, Israel retém impostos no valor que a autoridade palestina usa para pagar recompensas a terroristas. O Ministério da Saúde da Autoridade Palestina reconheceu que a apreensão total dos impostos palestinos por Israel afeta diretamente a vida dos pacientes. A autoridade palestina culpa Israel pela crise, mas omite que desvia dinheiro para pagar terroristas e suas famílias por assassinatos de judeus. É simples assim. Parem de pagar terroristas e comecem a focar na saúde do seu próprio povo, e então a crise vai acabar. Mas essa não é a prioridade máxima. A liderança da autoridade palestina deixou claro, repetidas vezes, que a prioridade máxima é pagar aqueles que eles consideram mártires, indivíduos que assassinaram israelenses. É hora da comunidade internacional exigir que a autoridade palestina pare de incentivar o terrorismo e se preocupe com seu povo, e isso provavelmente não vai acontecer. Já que tantos vêm ignorando as políticas corruptas da autoridade palestina há mais de 30 anos. Seguindo em frente, de acordo com o Ynet News, o exército de Israel identificou esforços iranianos para expandir o uso de drones de ataque a partir do Líbano para a Judéia e Samaria. O Ynet diz que altos funcionários de segurança de comunidades próximas à região disseram ao Ynet que dezenas de drones foram recentemente localizados e apreendidos pelo exército. Autoridades locais de segurança também afirmam que se preparam para possíveis ataques com drones. Um chefe de segurança disse que é necessário financiamento para sistemas de detecção para que todo o seu setor seja monitorado e para sistemas capazes de derrubar drones. Ele disse que esses sistemas precisam ser implantados ao longo da linha de separação entre Israel, propriamente dito, o Israel de antes de 1967, e as áreas controladas pela autoridade palestina, porque, abre aspas, nós somos a linha de frente do país. Então, para resumir, as comunidades no centro de Israel agora estão preocupadas que o Irã possa estar tentando introduzir drones de ataque em suas áreas. Você tem cidades como Kfar Saba e Rosh Ha'ain nos arredores de Tel Aviv. Elas estão a apenas alguns quilômetros de vilarejos sob a autoridade palestina. O medo é que esses vilarejos possam lançar esses drones, semelhantes aos usados no Líbano, em direção aos principais centros populacionais de Israel. Infelizmente, os moradores do norte de Israel sabem muito bem o quão perigosos esses drones são. Além disso, vamos lembrar quantos soldados das Forças de Defesa de Israel foram mortos ou feridos e ainda enfrentam essa ameaça até hoje por esse tipo de drone. Por pior que tenha sido no norte, e se um dia as grandes cidades e o nosso aeroporto internacional se tornarem alvo de ataques de drones, vimos como é difícil repelir esses drones no norte, na fronteira e no sul do Líbano. E para deixar claro, nem deveria chegar ao ponto disso acontecer no centro do país. Em outras palavras, na minha opinião, o norte é tão importante quanto o centro. Mas, certamente, em termos populacionais, a maior parte da população do país vive na planície costeira entre Gadara e Hadera, ao longo do litoral. Eu sei que Israel está trabalhando em uma solução, mas essa não é uma ameaça que pode simplesmente ser varrida para debaixo do tapete. É importante que essa questão tenha sido destacada neste artigo. Vamos torcer para que Israel encontre uma solução antes que seja tarde demais. E como esperado, aqui está a realidade, sem nem mesmo levar em consideração os drones.
Forças de segurança israelenses prenderam 3 terroristas árabes no último sábado à noite na cidade de Shem, em Samaria, incluindo 2 ligados à organização terrorista Hamas, de acordo com a polícia de Israel. Sob comando da Agência de Segurança de Israel, o Shin Bet, unidades disfarçadas da Polícia de Fronteira operaram em Aksar e Ras al-Ain, onde as forças invadiram simultaneamente 2 locais, asseguraram as áreas e detiveram os suspeitos sem incidentes. Em uma operação separada na cidade, outro suspeito foi preso por posse de armas e materiais usados para fabricar dispositivos explosivos. As forças de segurança apreenderam uma grande quantidade de munição e equipamentos para a fabricação de bombas no local. Agora, pessoal, isso é apenas uma noite em uma área do país. As forças de defesa de Israel, a polícia e os serviços de segurança lidam com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, algumas boas notícias da semana. O Conselho Regional de Samaria e o Movimento Amana começaram os preparativos para o estabelecimento da comunidade de Noa, aguardando a aprovação do governo. O grupo fundador de famílias visitou o local onde Noa será estabelecida pela primeira vez, junto com o Conselho Regional de Samaria e seu presidente, Yossi Dagan. A comunidade será construída perto de Ganim e Cadim, que foram evacuadas durante a expulsão de 2005 do norte de Samaria. Essas comunidades serão restabelecidas neste verão. Os futuros residentes de Noa visitaram a área, realizaram sua primeira reunião como grupo fundador de famílias e começaram os preparativos práticos para estabelecer a nova comunidade. Yossi Dagan disse ao grupo: "Lembrem-se deste dia, estamos fazendo história juntos. Noa será uma comunidade importante, grande e com uma população forte. Ela se tornará uma comunidade central na área renovada do norte de Samaria. Estabelecer comunidades judaicas, pessoal, em nossa terra ancestral bíblica é sempre um desenvolvimento positivo. A comunidade internacional, especialmente a União Europeia, surta quando judeus constroem na Judéia, mas aceita construções apenas de árabes. É por isso que a União Europeia apoiou construções árabes ilegais na Área C por quase 2 décadas. Israel tem todo o direito de estabelecer novas comunidades. Agora, eu sei que 103 novas comunidades na Judéia e Samaria foram aprovadas por este governo nos últimos 4 anos. Não precisamos pedir desculpas. Devemos nos orgulhar de que novas casas judaicas estão sendo construídas em todo o Estado de Israel. Mudando de assunto. O movimento Regavim afirma que fábricas de pedra ilegais operando na região de Hebron estão contaminando fontes de água, poluindo riachos, prejudicando a agricultura, ameaçando a vida selvagem e colocando em risco a saúde e a qualidade de vida dos moradores de todo o sul de Israel. Regavim e o órgão de fiscalização ambiental Green Now entraram com uma petição na Suprema Corte, e o tribunal agora está exigindo respostas do Estado sobre sua falha em aplicar a lei contra essas fábricas ilegais. Regavim afirma que o dano ambiental é tão extenso que a recuperação deve custar centenas de milhões de shekels. As fábricas que operam sem licenças ou medidas de proteção ambiental despejam efluentes industriais e lama de pedra no rio Hebron. Nesse ponto, ela então flui para o rio Beer Sheva e para a bacia do Besor. Substâncias tóxicas estão infiltrando-se no lençol freático, prejudicando ecossistemas, causando danos à vegetação e à vida selvagem, e ameaçando as comunidades próximas. Os peticionários enfatizaram que, enquanto as fábricas de pedra legais em Israel estão sujeitas a rigorosas regulamentações ambientais, as fábricas de Hebron operam sem supervisão ou medidas preventivas básicas, causando graves danos ambientais e obtendo uma vantagem econômica injusta. Ao longo dos anos, autoridades ambientais alertaram sobre o perigo, mas as autoridades alegaram que não conseguem fazer cumprir a lei em território controlado pela Autoridade Palestina. No entanto, registros dos coordenadores de campo mostram que as fábricas se expandiram para a Área C, que novamente está sob total controle israelense. Então, o que temos aqui? Mais exemplos de terrorismo ambiental, porque é exatamente isso que está acontecendo, e temos falado sobre isso neste programa há meses. A Autoridade Palestina está agindo como um país do terceiro mundo, despejando lixo onde quiser. E Israel, infelizmente, não está responsabilizando eles. Agora, nós deveríamos ser um país de leis, e Regavim está exigindo que as leis sejam cumpridas.
especialmente porque isso está impactando áreas sob total controle israelense na área C e, como mencionei, também no sul de Israel. Essa ilegalidade precisa acabar. Isso está afetando a saúde de crianças e adultos tanto no sul de Israel quanto na área C e precisa ser tratado imediatamente. E, finalmente, nesta semana, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que uma grave falta de financiamento pode forçar o colapso da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, conhecida como UNRWA. Guterres disse que a UNRWA está enfrentando sérias dificuldades financeiras e restrições operacionais que ameaçam sua capacidade de continuar fornecendo o que eles chamam de serviços essenciais em todo o território palestino ocupado. Palavras deles, não minhas, e em toda a região. Ao se dirigir ao Comitê Ad hoc da Assembleia Geral da ONU sobre contribuições voluntárias para a UNRWA na semana passada, Guterres disse que a agência enfrenta um déficit de financiamento de 100 milhões de dólares, apesar de ter implementado extensas medidas de corte de custos. Agora, quando ouço essa notícia sobre um déficit para a UNRWA, eu digo, ainda bem. Sabemos que, nos últimos 78 anos, a UNRWA não reassentou nem mesmo um chamado refugiado, nem qualquer filho ou neto de refugiados. A UNRWA mantém essas pessoas na miséria, usando-as como peões na linha de frente contra o Estado de Israel. Em outras palavras, a UNRWA é ruim para os judeus e ruim para os árabes. E claro, sabemos tudo sobre os funcionários da UNRWA e seus vínculos com o Hamas, além de sua participação no massacre de 7 de outubro, e ainda tem o sistema educacional da UNRWA, que espalha ódio contra Israel e incitação diariamente. Israel proibiu a UNRWA de operar em Jerusalém, pois a UNRWA não é realmente um grupo de direitos humanos, mas sim uma organização anti-Israel e antissemita. Eles estão apenas disfarçados de um órgão de direitos humanos, e como já disse muitas vezes antes, #UNIDWA é Hamas. O secretário-geral, com quem, pelo que entendo, Israel nem sequer trabalha por causa de seu viés anti-Israel, está fazendo o possível para apoiar a UNRWA. Guterres não tem bússola moral e agora está tentando salvar essa organização corrupta. Os Estados Unidos já cortaram o financiamento durante o governo Trump. A UNRWA não deve ser fortalecida. Muito pelo contrário, a UNRWA deveria ser desmantelada de uma vez por todas. E ficamos por aqui com o Judeo Occasion desta semana aqui na JNS TV. Agradeço à produtora Bárbara Hanamov, engenheiro Aaron Vogolenter, Zach Sickerman, Ryan Lischitz, gerente Yuri Sveretsky e a editora de vídeo Olga Senatov. Meu nome é Josh Shavson, correspondente da JNS News. Confira o ótimo conteúdo da JNS TV. Nos mande um valeu demais e não deixe de acessar jns.org para conferir as últimas notícias de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Judeo Occasion na JNS TV.